Saúdo a todos com a paz do Senhor. Inicialmente gostaria de externar minha satisfação em revê-los desta feita de forma virtual para a nossa aula introdutória, nosso vídeo de apresentação para a Geografia Bíblica. Vamos então à aula. Antes de mais nada, antes que esqueçam, gostaria de externar um convite também àqueles que ainda não fazem parte da EPOS, que queiram assistir às nossas aulas. Está aberto o convite. Nossas aulas começarão amanhã, às 19h30 com a oração e às 20 horas com a aula propriamente dita. Vamos então. Definição de geografia. Geografia. Geo, significando terra, e grafia, escrita no sentido de descrever. Portanto, significa descrever a terra, a descrição da terra, do globo terrestre, da sua superfície. Estuda o globo terrestre em relação a clima, solo, montanhas, mares, países e assim por diante, e relação do ser humano com este meio. Enquanto a geografia bíblica, ela vai estudar o quê? Vai localizar e descrever e explicar as diferentes paisagens descritas na Bíblia, e a organização do homem nesse espaço naquela época. Por que eu devo estudar geografia bíblica? Qual é a utilidade prática de estudar geografia bíblica? Bom, vamos então a exemplos. Há um exemplo no caso para a gente possa entender e dimensionar essa importância. Aqui temos um mapa de Israel quando estava dividido no Reino do Norte e no Reino do Sul. Reino de Israel e Reino de Judá. Vamos nos ater muito ao porquê que chegou nessa situação. Mas o fato é que haviam dois reinos, o reino estava separado. Então profetas levaram a mensagem de Deus para o Reino do Norte e profetas levaram a mensagem de Deus para o Reino do Sul. A saber ali os profetas maiores, os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Inclusive alguns saíram do reino, saiu do Reino do Sul para profetizar ao Reino do Norte. E teve um, inclusive, que saiu do Reino do Norte para profetizar a uma cidade chamada Nínive, no Império Assírio. Todos conhecem a história, estamos falando do profeta Jonas. Quanto a esta história narrada na Bíblia, vemos que o profeta Jonas recebeu a missão dada por Deus de se deslocar aqui onde ele se encontrava, no Reino do Norte, para Nínive, que ficava a cerca de 800 quilômetros da onde ele morava. Todavia, o profeta Jonas, desobedecendo a Deus, quis ir para Tarsis, porque entendia que Nínive era um povo pagão e já havia atacado Israel. Portanto, ele não queria receber essa incumbência. Então, ele se deslocou ao porto de Jope e de lá em direção a Tarsis. Durante esta viagem, o navio passou por uma tempestade e lançaram sorte, e Jonas, descobrindo que o motivo, e através do próprio Jonas, que ele que tinha ocasionado essa tempestade, que tinha vindo da parte de Deus. Então os marinheiros, temendo, jogam Jonas ao mar, e depois que ele é jogado ao mar, ele é engolido por um grande peixe, como é narrado no livro de Jonas, e fica lá 3 dias e 3 noites. Após isto, ele é vomitado em terra. Alguns dizem que ele foi vomitado numa praia de Nínive, no mar de Nínive e assim por diante. E não há como isso pode acontecer por um motivo muito simples. Porque Nínive é uma terra, como vemos aqui no mapa, que é no interior do Império Assírio. Então não há praia e mar ali. O que aconteceu foi que provavelmente 2 possibilidades. Ou ele foi vomitado próximo ao porto de Jope, ou mais acima. Mas o fato é que ele não foi vomitado em Nínive. Tanto é que no capítulo 3, salvo melhor juízo, no versículo 2 do livro do profeta Jonas, vemos que Deus diz o seguinte: vá a Nínive. E é falado que são 3 dias de caminho, a distância de onde ele se encontrava até Nínive. Então tudo isto, e mais verificando no mapa, geografia, nós vemos que não seria possível que ele tivesse sido vomitado lá praticamente em Nínive, certo? Então isto não ocorreu. Então neste ponto vemos que a geografia ela ajuda. Isso é apenas um dos muitos exemplos que nós poderíamos colocar. Dando prosseguimento então, aqui a distância que tem de Nínive a Tarsis, 2.500 km. Dando prosseguimento, nosso cronograma de estudo. Amanhã daremos uma introdução à geografia bíblica mais aprofundada e alguns conceitos básicos de geografia. Na segunda aula, no dia 26 de outubro, falaremos sobre países e povos do mundo antigo e os mares do mundo antigo.
Nossa terceira aula, no dia 2 de novembro, falaremos sobre montanhas e rios do mundo antigo e peregrinações dos patriarcas. E na nossa quarta e última aula, no dia 9 de novembro, falaremos sobre a jornada de Israel pelo deserto e a expansão do cristianismo. Como incentivo, como sempre é feito, vamos brindar o aluno ou aluna que tiver 100% de frequência a concorrer a um cartão presente, no valor de R$120. Como sempre, também haverá lista de chamada e aulas serão presenciais, certo? E para afinar nosso vídeo introdutório, vamos fazer uma leitura da palavra, que é muito importante, que a palavra é a nossa base de qualquer estudo de teologia. Diz assim a palavra do Senhor, está lá em Isaías capítulo 40, dos versículos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então nos encontramos amanhã, 19 horas, começamos com a nossa oração e 19h30, início da aula propriamente dita. Até amanhã então, povo de Deus. Paz do Senhor a todos.